Você conseguiria recordar, talvez não, talvez o fato, mas o tempo, a realidade ou a circunstância que fez você começar a perceber que ainda existem mártires, sofredores pela causa de Jesus Cristo no mundo? Tipo, estando aqui na CN e, nossa, mas isso aqui, tipo, eu comecei a ver, foi no país tal, era a realidade que estava acontecendo ali e tal. Você consegue recordar quando essa realidade começou a chegar na sua consciência, mais ou menos? Eu acho que de forma mais clara, agora em 2000, agora que eu falo, né, Sim, mas já tem um tempo, 2014, se eu não me engano, para mim, mas essa realidade já acontecia há muito sim. tempo. Mas ali no Iraque, sobretudo, né, na Síria, o Estado Islâmico começa uma grande perseguição aos cristãos. E começa então a chegar para nós na CN muitas situações, muitos testemunhos de pessoas dando a vida para não negar Jesus Cristo. Caramba, é tão mais fácil se chegarem para mim com uma arma na minha cabeça, falar você vai se tornar de outra religião ou você morre. Eu não sei, talvez eu vire de outra religião, eu não sei se eu tenho essa coragem de falar não, eu sou católico de Jesus Cristo, é isso mesmo. Eu não posso dizer que eu teria essa postura, mas as pessoas lá tiveram e por isso E deram a muitas, né? vida, muitas, e por isso deram a vida por Jesus Cristo. Vários relatos, eu me recordo de uma senhora, eu não lembro o nome agora, porque também Sim, faz sim. bastante tempo. Esse relato chegou para nós de uma senhora que foi sequestrada, foi levada para um local junto com outros, e ali ela foi questionada. Ela falou: você tem a possibilidade de se converter, você tem a possibilidade de pagar um imposto, que é a jizya lá da Sharia, mas é algo absurdo que nenhum cristão consegue pagar, ou você morre. Ela falou, não com essas palavras, mas quis dizer exatamente isso. Falou: olha, eu não vou negar meu Deus, meu Senhor. Então, vocês já sabem da minha escolha, agora vocês façam o que vocês quiserem fazer. Caramba! Que postura, que fé! Eu não sei se eu tenho essa. Então, todos esses testemunhos, na verdade, fizeram o meu amor pela igreja, por Jesus Cristo aumentar. Que fé é essa? Que povo é esse que ainda nos dias de hoje dá a vida pelo fato de acreditar em Cristo? Então, é óbvio que mesmo que não aconteça no Brasil essa perseguição, me fez apaixonar e me fez acreditar cada vez mais que Deus existe e eu quero cada vez mais caminhar com Ele. Conhecer a CN, a gente abrir os olhos para uma realidade, como você acabou de falar, de que a igreja não é somente a nossa paróquia, não é que já é muitíssima coisa, Sim. ou o nosso grupo de oração, ou a nossa comunidade, mas existe algo na igreja que poucas pessoas talvez até conheçam, mas ainda não despertaram a uma consciência, né, como uma realidade dessa. Pessoas que morrem porque não negam a fé em Jesus Cristo, ou pessoas que são perseguidas porque estão indo à Santa Missa, Sim. ou pessoas que veem um padre a cada 1, 2, 3, 4, 5 anos, ou que para receber a visita de um padre ou de um bispo nem se fala, não é? E tantas outras realidades, não é? Mas são várias as frentes que a CN acaba chegando com ajuda, não é? Com ajuda financeira mesmo, estou falando, viu, gente? Às vezes é um carro que o padre precisa, ou o bispo, às vezes é uma igreja que está em ruínas, que precisa ser reconstruída, é trabalho de catequese, às vezes são cabanas no meio do nada para seminaristas se esconderem, porque senão, se eles forem vistos estudando para ser padre, eles morrem, e tantas outras realidades, né? Mas dessas frentes da CN, de uma forma particular, qual a frente que talvez o diácono Bruno mais se identifica, que quando olha assim os olhos brilham, não de alegria, mas de dizer, olha só isso daqui, diante das frentes que a CN acaba atuando? São várias, Guto, são várias. Eu gosto quando a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a CN, né, com tantas pessoas que passam também pelo nosso voluntariado e nos lugares que a gente também consegue conversar. A CN é uma grande provedora de esperança, né? E essa esperança, ela veste vários tipos de camisa, dependendo da necessidade do grupo de pessoas que a gente está ajudando, né? Então, eu sou particularmente tocado pelo tema das crianças, sobretudo na África, né? Claro que aqui no nosso Brasil, aqui em São Paulo, inclusive, que se tem a ideia de uma cidade rica, não, nós temos as nossas periferias e as nossas crianças aqui passam também muita necessidade, por isso também tem projeto aqui em São Paulo. Mas, sobretudo, em países onde a gente vê uma grande situação assim de abandono.
né? Países onde ainda há uma cultura, eu não sei como que eu posso explicar, uma cultura realmente de morte, né? Crianças que nascem, por exemplo, em Gana, uma criança albina é tida como uma criança amaldiçoada. Por isso a família rejeita e deixa muitas vezes na rua, logo que nasce. E isso é comum. A Igreja Católica tem uma estrutura de irmãs, inclusive em Gana, que fazem o acolhimento dessas crianças e passam então a ser praticamente filhos dessas freiras, né? Então é algo belíssimo entender que o Evangelho, ele não é só palavras, ele é descrito muitas vezes pelo fato de amar, de acolher, de abraçar, de cuidar de alguém. E isso não tem como não encantar. É o Evangelho sendo carne. Então isso para mim toca demais quando eu vejo que a nossa ajuda vai em tudo isso que você falou. Vai no barco que leva o padre para os ribeirinhos lá na Amazônia, é as Bíblias que nós doamos para que os catequistas lá da África também possam fazer a evangelização acontecer, as irmãs da Ucrânia que estão sob ataque na guerra, mas têm lá o seu lugar para ficar, porque a CN reconstruiu e dá o subsídio para que elas existam ali, mas quando entra, para mim, né, talvez porque sou pai também, o tema da criança, onde a gente consegue ajudar e tirar, dar dignidade para elas, tirar ela da miséria e dar uma possibilidade, sobretudo como estudo, tantas escolas católicas que nós ajudamos no Oriente Médio também, poxa vida, isso para mim é o melhor dos projetos que poderia acontecer. Agora aqui no escritório que nós estamos, bastante coisa acontece por aqui, não é? Se a gente pudesse, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui um pouco daquilo que é o espaço da CN, que como a gente estava comentando aqui nos bastidores, antes da nossa gravação, é mais do que um escritório de profissionais. O clima aqui diretamente é um clima de comunidade. É impressionante, é como se fosse realmente uma comunidade, né? As pessoas se tratam dessa forma, elas são unidas. Fala um pouco sobre isso assim e de forma resumida, tipo, daqui o que é que se faz daqui, desse lugar, para levar esperança para a vida das pessoas. Pronto. É bonito entender que você dificilmente consegue dar para alguém aquilo que você não tem, né? Então eu não amo, não consigo amar, sendo que a gente não faz esse amor acontecer entre nós primeiro, né? Então aqui na CN nós tentamos, e somos de fato, né, porque buscamos isso, ser profissional naquilo que a gente faz. Ser não só profissional, ser ético, ser capaz, e se a gente não é, a gente busca como a gente consegue fazer o melhor sempre. Mas ao mesmo tempo que existe esse profissionalismo e essa vontade de acertar na questão dos trabalhos, existe também essa questão fraterna, essa amizade entre nós, né? Então aqui os colaboradores, os voluntários e também aqueles benfeitores que já conhecem a casa, estão sempre conosco, partilham de uma, como você disse, Guto, uma pequena comunidade. Nós temos também aqui um ritmo espiritual que a casa leva, né? Não só trabalhamos, a gente reza também, a gente partilha de uma amizade que faz com que realmente o nosso trabalho floresça, frutifique. Toda quinta-feira, dia de adoração na nossa Santa Igreja. Aqui não é diferente. Então, nós temos adoração aqui desde que o escritório abre, às 8h30 mais ou menos, até às 15 horas nós temos adoração aqui acontecendo. Cada voluntário, cada colaborador, benfeitor que passa por aqui, pode ficar ali 15, 20 minutos em adoração diante do Senhor. Às 15 horas, na quinta-feira também, a gente para a adoração, porque se tem um padre aqui, tem missa. Se não passa um padre, a gente faz a celebração da palavra, com a comunhão também, porque toda semana a gente faz a vivência da comunhão acontecer dentro da nossa capela. Porque tem muitas pessoas que acabam passando por aqui que dificilmente estão ligadas a uma comunidade, uma paróquia, não vão ter a experiência da comunhão naquela semana. Então, toda semana, pelo menos um dia, existe a comunhão aqui na celebração ou na missa. Terça-feira, nós temos o Santo Terço às 11h30 aqui, né? Todos os dias, ao meio-dia, toca o sininho da gente, é o Ângelus. Então, todos param o que estão fazendo, por mais ocupado, isso que é bonito de entender aqui, né? Às vezes a gente está ocupado com tanta coisa que vem na cabeça, finança, banco, correio, tem que entregar o informativo. A gente para ir para a capela, para rezar. É bonito porque Madre Teresa ensinou para nós isso, né? Existe uma história, e acredito que seja verdade, que
vendo a fila cada vez mais crescer dos assistidos, uma das freiras de Madre Teresa chega nela e fala: Madre, não dá para continuar rezando tanto porque a fila só aumenta. A madre olha para ela e fala: filha, então a gente vai dobrar a oração, porque sem a oração essa fila não vai acabar nunca. Então, é um pouco disso, né? A gente trabalha, a gente tem muito o que fazer, mas a gente reza, somos amigos. Todo dia também, 15h30, café da tarde. É a hora da gente se confraternizar. Que é delicioso, hein, gente? Delicioso. Todos são bem-vindos. Podem vir porque café não falta. É a hora da gente confraternizar, falar mal do Corinthians, conversar, mas por que falar mal do Corinthians? Não você pode? É palmeirense, né? Eu sou corintiano, era só para tocar no nome só. Mas é hora disso, é hora de dar risada, é hora da gente se encontrar também, né? Dar risada, porque somos irmãos. Vivemos num ambiente católico, claro que sim, rezamos, mas somos irmãos, contamos piada, e aqui é uma casa gostosa por causa disso, porque eu posso ser eu posso ser o diácono Bruno, profissional, o diácono, mas o amigo, a pessoa que está aqui. Então todos aqui que pelo menos frequentam a casa se sentem muito bem por conta dessa vivência fraterna e comunitária que acontece aqui também.